Fala aí, tá querendo entrar em bolsa de valores, mas tá com medo. Tem medo de escolher uma empresa, tem medo de escolher empresa ruim, tem medo de diversificar. Você quer entrar, mas não sabe como e tá morrendo de medo. É ou não é? E se eu te falar que tem uma forma mais simples de você entrar na bolsa de valores, você compra um ativo e leva 75 empresas na cesta. E aí, gostou? Sim, estamos falando do ETF. Então, se você quiser entender o que é o ETF, como é que funciona, como isso pode te ajudar nesse início de investimento em renda variável, se liga no vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores! Cada vez mais ricos. Se você não me conhece, eu sou o Paulo Boniati, eu sou criador do Saldo Zero. Já te peço, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E cara, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, compartilha ele. Quanto mais gente compartilhando, mais a gente vai conseguir disseminar a educação financeira e ajudar as pessoas a investirem cada vez melhor. Mas vamos lá, vamos falar hoje de ETF. O que são ETF? ETF são Exchange Traded Funds. Uau, que nome chique. Que nada mais são do que fundos de índices. Boni, o que são fundos de índices? Para tentar ficar clara a parada, pense o seguinte, digamos que você vá no mercado com o objetivo de comprar laranjas. E aí você tem duas alternativas. Selecionar laranja a laranja, bonitinho, escolher as melhores laranjas, ou do outro lado você tem uma opção de escolher um saco de laranja. Você vai, pega um saco de laranja e vai para casa bonitão, sem problema algum. Se você tivesse escolhido laranja, você estaria fazendo o que nós chamamos de stock picking, ou seja, você estaria selecionando ações no mercado financeiro pontualmente. Do outro lado, se você tivesse selecionado aquele saco de laranja, você estaria selecionando na Bolsa de Valores um fundo de investimento, um ETF, composto por diversas ações dentro dele. Um pacote, um pack. Tá, mas ETF é um fundo de investimento? Sim, é um fundo de investimento, mas tem diferença para os fundos de investimentos comuns, tradicionais. Os fundos tradicionais, você tem um gestor, onde esse gestor vai elaborar uma estratégia, uma composição de ações e vai tentar bater o mercado. No caso do ETF, você também tem um gestor, mas ele simplesmente vai seguir um índice. Você ainda não entendeu o que é o tal do índice, né? Vamos lá que eu vou explicar. Eu duvido que você nunca tenha ouvido no Jornal Nacional William Bonner falar, porque hoje o índice Bovespa subiu 1%, ou hoje o índice Bovespa caiu 1%. Cara, acho que ficou meio Cid Moreira, mas tudo bem. Mas vamos falar primeiro do índice Ibovespa e você já vai entender o porquê. O índice Ibovespa, ele é o principal índice do nosso mercado acionário. Ou seja, é praticamente ele que nos diz se o nosso mercado, se a nossa bolsa de valores está subindo ou se está caindo. Mas o que pouca gente sabe é que ele não representa todas as empresas que estão na bolsa de valores, mas somente algumas, as mais negociadas. Então, voltando para aquele nosso exemplo do saco da laranja, digamos que se você olhasse para o índice Bovespa, você teria várias laranjas lá dentro e cada laranja seria Petrobras, Ambev, Itaú, Bradesco e assim por diante. As mais negociadas, beleza? Então o que acontece? Digamos que o Itaú suba muito, ele vai acabar puxando o índice Bovespa. Do outro lado, se o Itaú sobe, mas a Petrobras desce em demasiado, pode ser que a Petrobras acabe descendo o índice Bovespa. Ou seja, o índice Bovespa é a média do mercado, é uma média ponderada. Cada empresa tem um determinado peso dentro da composição desse índice. Mas por que eu estou falando tanto do Ibov aqui se eu não deveria estar falando de ETF? Então, esse cestão do Ibov, digamos que você quisesse investir no Ibov. Você não consegue investir no Ibov, mas você consegue investir em um ETF chamado BOVA11. O BOVA11, nesse caso, ele vai seguir um índice, ou seja, o índice Ibovespa. O
que eu quero dizer para você? Que se a bolsa subir 10%, ou seja, o índice Bovespa subiu 10%, o BOVA11, que é um ETF que replica esse índice, vai subir algo muito próximo a 10%, ou vice-versa. Se o índice Bovespa cair 10%, o BOVA11 também vai cair algo muito perto dos 10%. Ou seja, o BOVA11 acompanha o índice Bovespa. Por quê? Porque o BOVA11 é um ETF que vai investir nas mesmas empresas que fazem a composição do índice Ibovespa. Mas quais são as vantagens do ETF? Para mim, opinião minha, são duas as principais. A primeira, a facilidade, e a segunda, a diversificação a baixo custo. Cara, facilidade, pense assim. Você, com pouco conhecimento de bolsa, com pouco conhecimento de renda variável, digamos que você tenha insegurança de escolher alguma empresa, que você tenha receio de escolher, que você ainda não saiba diversificar, você comprando cotas desse ETF que a gente está dando como exemplo, você estaria automaticamente investindo em uma composição de ativos. E a segunda vantagem, que para mim é a principal, é você conseguir diversificar a baixo custo. O índice Bovespa, vou mostrar aqui para vocês na tela, ele está composto por 75 códigos de ações. Ou seja, se você comprar cotas do BOVA11, você estará automaticamente levando 75 empresas para casa. Se você quisesse fazer essa estratégia por conta, digamos que você quisesse investir por conta nessas mesmas 75 ações. Se a sua corretora te cobra a corretagem, cara, calcule 75 vezes a corretagem da sua corretora. Vai sair caro, não vai? Então, com algumas cotas, no caso do BOVA11, você consegue comprar de 10 em 10 cotas. O preço hoje, 21/7, às 11 da manhã que eu peguei a cotação, está em R$ 101. Ou seja, se você comprar 10 cotas, terá um custo de R$ 1.010. Só que pense, com R$ 1.010, você estará levando automaticamente 75 empresas para casa. Com relação à corretagem da corretora, vou deixar um vídeo aqui para você, depois você olha lá, caso você tenha interesse em entender como selecionar a melhor corretora para o seu cenário. Combinado? Nossa, que legal! Agora, com cotas do BOVA11, eu posso investir em 75 empresas sem me preocupar em selecionar empresa a empresa. Sim, mas não se engane, porque nem tudo são flores. Para dizer que não há nenhuma desvantagem do ETF, há o problema da falta de seletividade. Palavra bonita, né? Por quê? Você não consegue selecionar ação a ação. Lembra do saco de laranja? Você poderia estar selecionando laranja a laranja, ou levado para casa o saco de laranja inteiro. Nesse caso vai ser a mesma coisa, você vai estar comprando um ETF que replica alguma coisa. No caso do BOVA11, como ele está replicando o índice Bovespa, você vai estar levando para casa empresas boas e empresas nem tão boas assim, como as empresas do setor aéreo, que eu já deixei muito claro o meu ponto de vista, que eu não gosto de empresas do setor aéreo, mas é uma opção. O ETF te traz esta facilidade, mas você vai acabar acompanhando um índice qualquer que seja. Mas, Boni, existe só o BOVA11 na bolsa? Não, existem outros. Na verdade, assim, nos Estados Unidos, a questão de ETF é muito mais avançada. Eles estão anos-luz à nossa frente. Lá tem ETF para tudo. Tem ETF que vai seguir o índice da prata. Tem ETF que vai seguir índices de outros países, outras bolsas. Então você consegue até diversificar melhor. Mas no Brasil, na nossa bolsa, apesar de nós estarmos ainda engatinhando, cara, tem alguns ETFs bem legais. Eu vou deixar o link para vocês, depois você entra lá no site da bolsa, olha ETF por ETF, dentro de cada ETF é explicado como funciona, o que ele faz, o que ele acompanha, depois dá uma olhadinha lá. Mas os 3 ETFs principais que a gente tem na bolsa, um é o BOVA11, que eu citei, que ele vai seguir o índice Bovespa. O outro ETF que a gente tem é o Small 11. O Small 11 ele vai seguir as empresas menores da bolsa, que a gente chama de Small Caps, tá? Então, se você tiver interesse, depois estuda o que é Small Cap e veja se esse ETF faz sentido para você. E um terceiro ETF muito famoso que a gente tem aqui é o IVVB11. Esse IVVB11 ele vai replicar o índice S&P 500 americano, das 500 maiores
empresas americanas. Então, se você quiser se expor um pouco a dólar e essa flutuação da bolsa americana, a flutuação do câmbio, talvez seja algo interessante, tá? Avalie, beleza? Mas, Rony, como é que compra esses ETFs? Compra da mesma forma que uma ação ou um fundo imobiliário, via home broker da corretora. Se você não sabe o que é um home broker ou você não sabe como utilizar um home broker e quer aprender, deixa um comentário aqui, Boni, me explica como é que eu utilizo o home broker que eu vou fazer um vídeo para você. Beleza? Mas quanto é que rende essa parada do ETF? Cara, ETF é renda variável, não tem como prever rentabilidades. Mas se você quiser conhecer um estudo bem legal que eu já fiz, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que eu expliquei o como você poderia combinar renda variável, caixa e dólar e uma carteira inteligente. E uma das carteiras que eu exemplifiquei no vídeo foi justamente uma carteira composta por dólar, caixa e índice Ibovespa. Então entenda, índice Ibovespa, BOVA11, veja lá depois, beleza? Só que assim, pra gente fechar, o que é melhor? Investir em ETFs ou investir em ações pontualmente? Cara, como eu sempre falo, não há o melhor investimento, mas sim o melhor investimento que vai atender a sua necessidade. Se você estuda bastante, se você vem estudando, se você acredita que você vai conseguir bater o mercado, no caso o índice Ibovespa, nosso aqui, cara, não vá de BOVA11, selecione as empresas pontualmente, não vá de VVB11, abra uma conta numa corretora americana e compre as ações por conta. Mas se você ainda tem segurança, se você não tem receio de escolher uma ação pontualmente, ou também se você acredita que um ETF pode vir a agregar na sua carteira, que isso é muito válido também, cara, vai de ETF, tudo tem que ser avaliado. O importante é você colocar tudo na balança. O que é melhor para você? Investir em ações pontualmente ou investir em ETF? E aí tem outros dois pontos que o pessoal gosta de botar na balança, que é com relação ao imposto de renda e com relação aos dividendos. O imposto de renda você vai pagar 15% sobre o lucro quando você fizer a venda das suas cotas. Aí a pessoa fala, ações têm a vantagem de vender até R$20 mil por mês, você é isento de pagar imposto de renda sobre o lucro. Desconsidere day trade disso aqui, tá? Só que a minha visão é o seguinte, se você está querendo sair da renda fixa e vir para a renda variável, cara, a maioria dos títulos de renda fixa cobra imposto de renda. Agora, se você também está querendo investir num fundo de investimento qualquer, você também vai pagar imposto de renda. Então, imposto de renda, nesse caso, não deveria ser um problema. Se você está pagando imposto de renda nos seus investimentos, é porque você está tendo lucro. Seria pior se você não estivesse pagando imposto de renda porque você não estivesse investindo. Então, cara, pondere, beleza? E com relação aos dividendos, os dividendos realmente, se você tem ânsia, se você tem a necessidade de receber aquela renda passiva, ver o provento, o dividendo caindo na conta da sua corretora, então vai de ação ou vai de fundos imobiliários, pegue ações ou fundos imobiliários que vão te pagar a renda passiva. Os dividendos que o ETF recebe, ele automaticamente aplica o que valoriza a sua cota, não tem problema algum, tá bom? Então, fechando, eu acho sim que os ETFs são uma opção interessante, não somente para quem está começando, mas também para quem quer diversificar de alguma outra forma a sua carteira de investimentos. Mas cabe a você ponderar, estudar e entender o que é melhor para a sua carteira e para o seu futuro financeiro. Combinado? E por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!